Você já se perguntou por que é tão difícil quebrar um hábito ruim ou estabelecer um novo hábito positivo? O livro O Poder do Hábito, do autor Charles Duhigg, oferece uma visão fascinante sobre como nossos hábitos são formados, como eles influenciam nossas vidas e como podemos usar esse conhecimento para mudar nossos hábitos e transformar nossas vidas para melhor. Ao longo do livro, você descobrirá histórias inspiradoras de pessoas que mudaram seus hábitos, desde atletas olímpicos até líderes empresariais bem-sucedidos, e aprenderá como eles fizeram isso. Você também descobrirá como os hábitos funcionam em nosso cérebro, como eles podem ser moldados e como podemos usar esse conhecimento para estabelecer novos hábitos e alcançar nossos objetivos. Com recomendações práticas e exemplos envolventes, O Poder do Hábito é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira mudar sua vida para melhor, superar maus hábitos e alcançar seus objetivos. Prepare-se para uma jornada emocionante de autodescoberta e transformação pessoal. Está gostando deste resumo que preparamos para você? Então se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para nos ajudar. O livro O Poder do Hábito, escrito por Charles Duhigg, é um livro que explora o papel dos hábitos em nossas vidas, tanto em nível pessoal quanto profissional. O autor usa exemplos de pesquisas científicas, histórias e relatos de vida para ilustrar como os hábitos funcionam e como podemos mudá-los para transformar nossas vidas. O livro está dividido em 3 partes principais. A estrutura do hábito. Esta parte explica como os hábitos são formados, a partir de uma sequência de eventos que se tornam automatizados em nosso cérebro. O autor explica a importância de identificar os gatilhos que levam a certos comportamentos, bem como as recompensas que esses comportamentos proporcionam. Ele argumenta que, entendendo esses elementos, podemos mudar hábitos que não são saudáveis ou produtivos. O hábito da mudança. Esta parte explora como mudar hábitos tanto em nível individual quanto em organizações. O autor usa exemplos de empresas bem-sucedidas que mudaram hábitos para melhorar sua eficiência e produtividade. Ele também fala sobre a importância da força de vontade e da identidade pessoal na mudança de hábitos. O hábito social. Esta parte aborda como os hábitos são compartilhados e como as redes sociais podem influenciá-los. O autor explora a importância das conexões sociais na mudança de hábitos, bem como o papel dos líderes em moldar a cultura de uma organização. A primeira parte do livro, O Poder do Hábito, se chama A Estrutura do Hábito, e explora como os hábitos são formados em nossas mentes. O autor, Charles Duhigg, começa explicando que os hábitos são formados por uma sequência de eventos que se tornam automatizados em nosso cérebro. Ele chama essa sequência de loop do hábito, e a divide em 3 partes: o gatilho, a rotina e a recompensa. O gatilho é o evento ou ação que inicia o hábito. Pode ser qualquer coisa, como um horário específico, uma emoção ou um local. A rotina é o comportamento automático que segue o gatilho, como comer um lanche, roer as unhas ou verificar o telefone. Finalmente, a recompensa é a sensação agradável que segue a rotina, como a sensação de saciedade após uma refeição ou a sensação de alívio de ansiedade após verificar o telefone. Duhigg argumenta que entender essa sequência é fundamental para mudar hábitos. Ao identificar o gatilho que leva a um comportamento indesejado e a recompensa que o segue, podemos encontrar uma rotina alternativa que atende à mesma recompensa, mas é mais saudável ou produtiva. Por exemplo, se uma pessoa come um lanche sempre que se sente entediada no trabalho, gatilho, e se sente melhor depois, recompensa. Ela pode encontrar uma rotina alternativa que atende à mesma recompensa, mas é mais saudável, como fazer uma caminhada rápida ou beber água. Duhigg também explora como os hábitos são formados em nível neuronal, usando exemplos de pesquisas científicas. Ele explica que quando realizamos uma rotina suficientes vezes, ela se torna automatizada em nosso cérebro, criando um circuito neural que é ativado automaticamente pelo gatilho. Isso significa que os hábitos se tornam difíceis de mudar, mas não impossíveis. A primeira parte do livro, O Poder do Hábito, explora como os hábitos são formados em nossas mentes, e como entender a estrutura do hábito pode nos ajudar a mudá-los para melhorar nossas vidas. A segunda parte do livro, O Poder do Hábito, é intitulada O Hábito da Mudança, e explora como mudar hábitos, tanto em nível individual quanto em organizações. O autor, Charles Duhigg, começa essa parte do livro abordando a importância da força de vontade e da identidade pessoal na mudança de hábitos.
Ele argumenta que ao definir uma identidade positiva para si mesmo e criar metas específicas e alcançáveis, podemos aumentar nossa motivação e autocontrole para mudar hábitos. Duhigg também fala sobre a importância de substituir hábitos ruins por hábitos bons. Ele usa exemplos de empresas que mudaram hábitos para melhorar sua eficiência e produtividade. Ele explica como a automação de hábitos pode aumentar a eficiência e como a modificação de hábitos pode criar uma cultura de mudança dentro da empresa. O autor também explora como mudar hábitos em nível individual pode ter um impacto positivo em nossas vidas. Ele usa exemplos de pessoas que mudaram hábitos para superar vícios, melhorar a saúde e se tornar mais produtivas. Ele explica como o processo de mudança de hábitos pode ser difícil e muitas vezes requer tempo e paciência, mas que é possível. Duhigg também fala sobre a importância da escolha do hábito certo para mudar. Ele argumenta que mudar um hábito que tem um grande impacto em nossas vidas pode ter um efeito cascata positivo em outros aspectos de nossas vidas. Por fim, o autor discute a importância de manter os novos hábitos em longo prazo. Ele explica como a criação de um plano para superar obstáculos e manter o novo hábito é fundamental para o sucesso a longo prazo. A segunda parte do livro, O Poder do Hábito, explora como mudar hábitos em nível individual e organizacional, bem como a importância da força de vontade, identidade pessoal e substituição de hábitos ruins por hábitos bons. O autor também discute a importância da escolha do hábito certo para mudar e como manter os novos hábitos a longo prazo. A terceira parte do livro, O Poder do Hábito, é intitulada Os Hábitos das Empresas, e explora como os hábitos influenciam o funcionamento de organizações e como as empresas podem usar os hábitos a seu favor. O autor, Charles Duhigg, começa esta seção descrevendo como os hábitos podem afetar o desempenho de uma organização. Ele usa exemplos de empresas que foram capazes de transformar suas culturas corporativas e melhorar seus resultados financeiros por meio da modificação de hábitos. Duhigg explica como as empresas podem usar os hábitos para melhorar a produtividade e a eficiência. Ele usa exemplos de empresas que usam a automação de processos e rotinas para aumentar a eficiência e reduzir custos. Ele também fala sobre a importância de criar rotinas que incentivem a criatividade e a inovação. O autor também discute a importância de criar uma cultura corporativa que incentive hábitos positivos. Ele usa exemplos de empresas que criaram uma cultura de segurança, onde os funcionários são incentivados a seguir procedimentos seguros, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Duhigg também explora como as empresas podem usar os hábitos para melhorar a satisfação do cliente. Ele usa exemplos de empresas que criaram hábitos de atendimento ao cliente excepcionais, resultando em uma base de clientes leais e satisfeitos. Por fim, o autor discute a importância da liderança na criação e manutenção de hábitos positivos em uma empresa. Ele argumenta que os líderes devem definir uma visão clara e criar hábitos que a apoiem. Ele também explica como os líderes podem criar hábitos que incentivem a colaboração e a inovação. A terceira parte do livro, O Poder do Hábito, explora como os hábitos influenciam o funcionamento das empresas, e como as empresas podem usar os hábitos para melhorar a produtividade, a eficiência, a cultura corporativa e a satisfação do cliente. O autor também discute a importância da liderança na criação e manutenção de hábitos positivos em uma empresa. Algumas curiosidades interessantes sobre o livro O Poder do Hábito incluem: o livro é baseado em pesquisas científicas reais sobre o comportamento humano e a psicologia dos hábitos, incluindo estudos sobre a neurociência do hábito e a formação de rotinas. O autor, Charles Duhigg, passou anos pesquisando hábitos antes de escrever o livro. Ele entrevistou centenas de pessoas, incluindo neurocientistas, psicólogos e executivos de empresas. O livro inclui histórias fascinantes sobre pessoas que transformaram suas vidas mudando seus hábitos, incluindo um alcoólatra que se recuperou e um atleta que mudou seus hábitos para se tornar um campeão olímpico. O livro também inclui exemplos de empresas que mudaram seus hábitos para se tornarem mais produtivas e lucrativas, incluindo a fabricante de alimentos congelados Alcoa e a rede de cafeterias, Starbucks. O livro oferece conselhos práticos sobre como mudar seus próprios hábitos, incluindo o uso de gatilhos para estabelecer novas rotinas e a importância de acreditar que a mudança é possível. O Poder do Hábito se tornou um best-seller mundial e foi traduzido para mais de 40 idiomas desde sua publicação em 2012.
O livro inspirou a criação de uma série de televisão de mesmo nome produzida pela Amazon Prime, que explora como os hábitos afetam a vida cotidiana das pessoas. Uma das histórias mais populares do livro é sobre a criação do hábito de escovar os dentes. Duhigg explica como a propaganda criada pela empresa de pasta de dentes Pepsodent ajudou a popularizar o hábito em todo o mundo. O livro também discute como os hábitos são formados e como eles podem ser modificados ou substituídos. Duhigg explica que os hábitos são formados por meio de uma rotina que é acionada por um gatilho e seguida por uma recompensa. O livro enfatiza a importância de se concentrar em um hábito de cada vez ao tentar mudar. Duhigg explica que tentar mudar vários hábitos ao mesmo tempo pode ser esmagador e levar ao fracasso. O livro explora como os hábitos podem ser usados para criar mudanças sociais, como o movimento de direitos civis nos Estados Unidos. Duhigg argumenta que a mudança social começa com a mudança de hábitos individuais. Uma das lições mais importantes do livro é que os hábitos são cruciais para o sucesso em todas as áreas da vida. Duhigg argumenta que os hábitos são a chave para a saúde, a felicidade, o sucesso profissional e pessoal e a realização dos objetivos. O livro explora como os hábitos afetam a produtividade e o desempenho no trabalho. Duhigg discute como os hábitos podem ser usados para criar uma cultura de alta performance em empresas e organizações. Uma das histórias mais fascinantes do livro é sobre um homem que sofreu um grave dano cerebral em um acidente e perdeu a capacidade de formar novas memórias. Duhigg explica como a rotina e os hábitos ajudaram o homem a se adaptar e viver uma vida relativamente normal. O livro discute como os hábitos são formados no nível neuronal e como o cérebro se adapta a mudanças de hábitos. Duhigg explica como a neuroplasticidade do cérebro permite que os hábitos sejam modificados e substituídos ao longo do tempo. O livro também enfatiza a importância da autoconsciência na mudança de hábitos. Duhigg argumenta que é importante entender os próprios hábitos e padrões de comportamento para poder mudá-los com sucesso. Uma das ideias mais poderosas do livro é que pequenas mudanças nos hábitos podem ter um grande impacto em nossas vidas. Duhigg argumenta que a mudança de hábitos simples, como a prática diária de exercícios ou a leitura antes de dormir, pode levar a grandes transformações. O livro inclui uma seção sobre como os hábitos são usados em marketing e publicidade para influenciar o comportamento do consumidor. Duhigg explica como empresas usam gatilhos e recompensas para criar hábitos de compra em seus clientes. Essas são apenas algumas das muitas curiosidades interessantes sobre o livro O Poder do Hábito. O livro é cheio de histórias fascinantes e insights valiosos sobre como os hábitos afetam nossas vidas e como podemos usar esse conhecimento para mudar e melhorar nossos hábitos. O livro O Poder do Hábito, escrito por Charles Duhigg, aborda uma variedade de tópicos relacionados a hábitos e comportamento humano. Aqui estão alguns dos principais pontos abordados no livro. O livro explica o que são hábitos e como eles são formados. Duhigg argumenta que os hábitos são rotinas automáticas que são acionadas por um gatilho e seguidas por uma recompensa. O livro discute como os hábitos podem ser modificados ou substituídos. Duhigg explica que a mudança de hábitos requer autoconsciência, esforço e tempo, mas que pequenas mudanças podem ter um grande impacto. O livro explora como os hábitos afetam a produtividade, o desempenho e a saúde. Duhigg argumenta que os hábitos são a chave para o sucesso em todas as áreas da vida. O livro oferece uma série de histórias fascinantes sobre como os hábitos afetam indivíduos e organizações. Por exemplo, o livro discute como o hábito de escovar os dentes foi popularizado pela propaganda da empresa Pepsodent, e como a rotina e os hábitos ajudaram um homem a se adaptar após sofrer um grave dano cerebral. O livro também explora como os hábitos podem ser usados para criar mudanças sociais e culturais. Duhigg argumenta que a mudança social começa com a mudança de hábitos individuais. O livro discute como os hábitos são usados em marketing e publicidade para influenciar o comportamento do consumidor. Duhigg explica como empresas usam gatilhos e recompensas para criar hábitos de compra em seus clientes. O livro enfatiza a importância de se concentrar em um hábito de cada vez ao tentar mudar. Duhigg explica que tentar mudar vários hábitos ao mesmo tempo pode ser esmagador e levar ao fracasso. O livro discute como a força de vontade é um recurso limitado que pode ser esgotado ao longo do dia.
tornando mais difícil para as pessoas resistirem à tentação ou tomar decisões difíceis. O livro explica como os hábitos podem ser usados para ajudar as pessoas a atingir seus objetivos de longo prazo. Duhigg argumenta que estabelecer rotinas e hábitos saudáveis pode ajudar as pessoas a alcançar objetivos como perder peso, parar de fumar ou economizar dinheiro. O livro oferece insights sobre como os hábitos podem ser usados para melhorar a liderança e a cultura organizacional. Duhigg explica como líderes podem criar hábitos que promovam a inovação, a criatividade e a produtividade em suas equipes. O livro também discute como os hábitos afetam a felicidade e a autoestima. Duhigg argumenta que os hábitos positivos podem levar a sentimentos de realização e satisfação, enquanto os hábitos negativos podem levar a sentimentos de culpa e frustração. O livro aborda a importância da mentalidade para a mudança de hábitos. Duhigg argumenta que as pessoas que acreditam que podem mudar têm mais probabilidade de ter sucesso na mudança de hábitos do que aquelas que acreditam que estão presas em seus hábitos antigos. Esses são alguns dos principais pontos abordados no livro O Poder do Hábito. O livro oferece uma variedade de informações valiosas sobre como os hábitos funcionam e como podemos usá-los para melhorar nossas vidas e alcançar nossos objetivos. O livro O Poder do Hábito oferece uma grande variedade de informações valiosas sobre como os hábitos funcionam e como podemos usá-los para melhorar nossas vidas e alcançar nossos objetivos. Algumas das principais informações e insights incluem: o livro explica como os hábitos são formados e como eles funcionam em nossos cérebros. Duhigg argumenta que os hábitos são criados através de um ciclo que envolve um estímulo, uma rotina e uma recompensa, e que esse ciclo pode ser alterado para criar novos hábitos. O livro discute como os hábitos podem ser usados para mudar a vida das pessoas. Duhigg apresenta vários exemplos de pessoas que mudaram seus hábitos para melhorar sua saúde, sua produtividade e suas finanças. O livro aborda a importância da força de vontade e da autodisciplina para mudar os hábitos. Duhigg argumenta que a força de vontade pode ser fortalecida como um músculo e que a autodisciplina é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. O livro oferece insights sobre como os hábitos podem ser usados para melhorar a performance atlética. Duhigg apresenta exemplos de atletas que usam hábitos para melhorar sua concentração, sua técnica e sua resistência. O livro discute como os hábitos são usados em marketing e publicidade. Duhigg explica como as empresas usam hábitos para criar novos consumidores e incentivar a fidelidade dos clientes. O livro aborda a importância da comunidade para a mudança de hábitos. Duhigg argumenta que a pressão social pode ser uma força poderosa na formação e mudança de hábitos. O livro apresenta exemplos de como os hábitos são usados em organizações e empresas para promover a produtividade e a inovação. Duhigg explica como as empresas podem criar culturas que incentivem a experimentação e a criatividade através da formação de hábitos. O livro explora como hábitos ruins podem ser mudados. Duhigg argumenta que, para mudar um hábito ruim, é importante identificar o estímulo que desencadeia a rotina e encontrar uma nova rotina que forneça uma recompensa semelhante. Ele apresenta exemplos de pessoas que pararam de fumar, perderam peso e se livraram de outros hábitos prejudiciais usando essa abordagem. O livro fala sobre a importância da identificação de padrões na mudança de hábitos. Duhigg argumenta que, ao analisar nossos hábitos e identificar padrões em nossas rotinas, podemos descobrir o que está motivando nossos comportamentos e, em seguida, trabalhar para mudá-los. O livro discute como os hábitos são importantes para a construção de comunidades e sociedades saudáveis. Duhigg argumenta que os hábitos são a base da cultura e que eles podem ser usados para promover a cooperação, a empatia e a resiliência em comunidades e sociedades. O livro também aborda o papel dos hábitos na tomada de decisões. Duhigg argumenta que muitas das nossas decisões são baseadas em hábitos inconscientes e que, ao identificar esses hábitos e entender como eles influenciam nossas decisões, podemos tomar decisões mais informadas e conscientes. Finalmente, o livro fala sobre como podemos criar novos hábitos e manter a motivação para mudar. Duhigg argumenta que a chave para criar novos hábitos é escolher objetivos claros e alcançáveis e criar um plano de ação para alcançá-los. Ele também argumenta que a motivação é mais facilmente mantida quando vemos o progresso em direção aos nossos objetivos e quando temos um senso de propósito e significado em nossas ações.
Essas são apenas algumas das informações valiosas e insights que o livro O Poder do Hábito oferece. Ele é uma leitura fascinante e útil para quem quer entender melhor como os hábitos funcionam e como podemos usá-los para melhorar nossas vidas e alcançar nossos objetivos. Algumas das recomendações que o autor, Charles Duhigg, faz no livro O Poder do Hábito. Identifique o ciclo do hábito. O ciclo do hábito consiste em 3 partes: o estímulo, a rotina e a recompensa. Identificar essas partes pode ajudá-lo a entender e mudar seus hábitos. Escolha um hábito para mudar. Em vez de tentar mudar todos os seus hábitos de uma só vez, escolha um hábito específico para trabalhar. Dessa forma, você pode se concentrar e ter mais chances de sucesso. Experimente com novas rotinas. Uma vez que você identificou o estímulo e a recompensa de um hábito, experimente com novas rotinas para encontrar uma que forneça a mesma recompensa. Acredite que você pode mudar. Acreditar que você pode mudar é uma parte importante do processo de mudança de hábitos. Mantenha uma atitude positiva e lembre-se de que a mudança leva tempo. Mantenha-se motivado. Encontre maneiras de se manter motivado, como visualizar seu sucesso ou ter um parceiro de responsabilidade. Crie pequenas metas. Em vez de tentar alcançar grandes objetivos imediatamente, crie metas menores e mais alcançáveis para ajudar a manter a motivação. Encontre um senso de propósito. Encontre um motivo ou um propósito para mudar um hábito. Isso pode ajudá-lo a manter a motivação e a superar os obstáculos ao longo do caminho. Crie um plano. Ter um plano de ação específico pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos de mudança de hábitos. Escreva um plano detalhado de como você pretende mudar seu hábito e siga-o. Use a força de vontade a seu favor. A força de vontade é como um músculo que pode ser fortalecido com o tempo. Use-a para estabelecer novos hábitos e superar tentações. Crie um ambiente favorável. Crie um ambiente que facilite a mudança de hábitos. Isso pode incluir a remoção de tentações e a adição de lembretes ou incentivos. Comemore suas conquistas. Celebre suas conquistas ao longo do caminho. Isso pode ajudá-lo a manter-se motivado e inspirado. Mantenha um registro. Acompanhe seu progresso registrando seu sucesso e quaisquer desafios que você enfrentou. Isso pode ajudá-lo a identificar padrões e ajustar seu plano, se necessário. Seja paciente. Mudar hábitos leva tempo e esforço. Seja paciente e não desanime se você tiver recaídas ou falhas ao longo do caminho. Lembre-se de que cada passo é um progresso em direção aos seus objetivos. Mantenha consistência. Consistência é fundamental quando se trata de mudar hábitos. Tente manter sua nova rotina todos os dias, mesmo que seja apenas por alguns minutos, para ajudar a fortalecer o hábito. Aprenda com seus erros. Se você tiver uma recaída ou falha ao longo do caminho, não se desanime. Em vez disso, aprenda com seus erros e use-os como oportunidades para ajustar seu plano e melhorar. Encontre suporte. Encontre um amigo ou membro da família que possa apoiá-lo em seus esforços para mudar seus hábitos. Isso pode ajudá-lo a se sentir mais motivado e responsável. Use visualizações mentais. Visualizar-se realizando com sucesso seu novo hábito pode ajudar a fortalecer o hábito e aumentar sua confiança. Não desista. Mudar hábitos pode ser difícil e pode levar tempo. Não desista, mesmo que seja difícil no início. Continue se esforçando e você acabará alcançando seus objetivos. Antes de finalizar esse resumo, eu quero te dizer que coloquei o link para você comprar o seu livro na Amazon com desconto aqui na descrição desse vídeo. Corre e aproveite! Em geral, o livro argumenta que os hábitos são fundamentais para nossas vidas, e que entender como eles funcionam e como podemos mudá-los pode ter um grande impacto em nossa felicidade, produtividade e sucesso. Ele oferece muitas dicas práticas e exemplos inspiradores para ajudar os leitores a mudar seus hábitos e alcançar seus objetivos. O Poder do Hábito é uma leitura fascinante que explora os complexos mecanismos por trás da formação e mudança de hábitos. Ao longo do livro, o autor Charles Duhigg nos leva a uma jornada envolvente que nos leva a entender como nossos hábitos influenciam nossas vidas, desde o nosso sucesso profissional até a nossa saúde e felicidade pessoal. Com histórias inspiradoras e exemplos práticos, aprendemos como mudar nossos hábitos pode ser a chave para alcançar nossos objetivos mais ambiciosos e melhorar nossa qualidade de vida. Duhigg nos ensina como identificar nossos hábitos, como trabalhar com eles para mudá-los e como manter o progresso a longo prazo.
O Poder do Hábito é uma leitura indispensável para todos os que procuram melhorar suas vidas e alcançar o sucesso duradouro. Se você quer alcançar seus objetivos, superar maus hábitos e transformar sua vida para melhor, este livro é para você. Obrigada e até o próximo livro.